apresentadores vão apresentar uma coisa bem complexa, diversa, ampla, e o que a gente quer é pensar como fazer o resgate da arquitetura para os arquitetos. Então, quais são as alternativas para a gente ter mais arquitetura com arquitetos? A Hermínia falou da arquitetura sem arquitetos na palestra de abertura dela, e nós vamos ter 3 pensadores aqui muito interessantes, de diversas faixas etárias, mas com grande conhecimento e interesse para o nosso debate. Eu pedi para eles aquele esforço, quase missão impossível, que é falar 15 minutos cada um, para a gente poder debater. Eu acho que a animação aqui dessa linda plateia é justamente essa. Então, nós vamos ter aqui na nossa mesa, vou chamar já Gunther Weimer. Peço uma salva de palmas. É uma honra ter o professor aqui, que é aposentado por várias escolas de arquitetura, é pesquisador de história da arquitetura, com uma produção literária que todos nós conhecemos, de mais de 40 livros, principalmente arquitetura popular, que eu acho que vai ser a tônica da apresentação. Quero chamar também Caio Santoamore, palmas para ele também. Professor doutor do Departamento de Tecnologia da FAUSP, mestre e doutor arquiteto da APABIRU, que é uma ONG importante de assessoria técnica, e especialista em ATIS e movimentos sociais populares. Quero chamar também nossa mascote aqui, a Tuane Orti. Salva de palmas. É o futuro, a nova geração, 27 aninhos, formada em arquitetura pelo Mackenzie, fez intercâmbio no Politécnico de Milão, tem um canal do YouTube que chama Arquitetura Popular, por isso que nós chamamos ela aqui. E a ideia, ela vai mostrar para a gente o campo amplo que nós, arquitetos, e nós, professores que formamos jovens arquitetos, como ampliar o campo de arquitetura entre a TIS e a elite, quanto que nós temos. A gente sabe, o Cal fez essa pesquisa, e a gente sabe que 85% das edificações no Brasil são feitas sem engenheiro e nem arquiteto. Então, a primeira coisa, não podemos brigar com os engenheiros, não podemos disputar migalhas, e temos que ampliar o mercado e as possibilidades para os nossos arquitetos. Então, eu não me apresentei, sou Nádia Somec, sou conselheira federal por São Paulo. Estamos pensando num programa que a gente está chamando Mais Arquitetos para Todos. Eu estou vendo o Gilson aqui, que fez um programa super importante, depois ele vai fazer alguma pergunta, com certeza. Estou vendo colegas do IAB. Então, eu sou uma militante da arquitetura e sou uma gestora pública também. Fui presidente da EMURB, presidente do Compresp, do Patrimônio Histórico, fui diretora do Mackenzie, onde eu sou professora emérita. Então, eu divido com o Gunther, aqui é a faixa etária alta dessa mesa, e espero que a gente tenha um ótimo debate. Chamo o professor Gunther para começar e passo o microfone para ele. Somos antigos, né? Então, vamos lá. Bom, aqui está já a introdução disso aqui, que eu acho que não preciso... Como é que se aperta? Como é que se usa? Rapidinho, a situação da arquitetura popular, quer dizer, da tradição acadêmica, a arquitetura popular nunca fez parte dos estudos, né? E sempre se dirigia à arquitetura erudita, quer dizer, os palácios, grandes prédios significativos, né? Com isso, a arquitetura
do povo ficou de lado, porque isso não é arquitetura, não? Tem gente votante do Bolsonaro aqui que está falando. Bom, está escrito tudo que em vários livros que apenas 5% da produção arquitetônica, da produção de construção, passaria pela prancheta dos arquitetos. Eu não sei se isso é verdade, mas, de qualquer maneira, isso mostra a insatisfação dos arquitetos modernamente em relação a esse fato, né? Há muito pouco tempo é que esses conceitos começaram a ser reavaliados, né? Especialmente isso veio da Europa, que eu acho que teve esse primeiro movimento, a partir dessas revoluções sociais que surgiram lá no metade do século XIX, né? E começaram, então, a pensar de outras coisas, que, afinal de contas, por que o povo está excluído, não é redatário deste processo, né? Bom, isso aconteceu, claro, que no Brasil teve seus reflexos tardios, porque nós continuamos ainda a ter uma estrutura social muito autoritária, né? E principalmente escravocrata, que efetivamente fez com que essas novas ideias a respeito de arquitetura tivessem pouca penetração, né? Mas foi só com efetivamente... Estou trazendo para trás. Bem, também vem da tradição, da própria formação do Brasil, né, em que nós tivemos uma elite que veio da Europa, tomou conta do mercado, tomou conta do país, né, e as pessoas do povo estavam, em larga margem, escravizadas, e quando não eram os próprios portugueses pobres que vieram para cá, eram degradados. Né? Só veja bem, quando chegou o Tomé de Souza aqui, ele trouxe 600 soldados. Você sabe, soldado não pensa, soldado obedece. Né? Também eram degradados, além dos degradados criminosos propriamente dito, que eram em torno de 400. Né? Então, uma pequena elite de nobres, mais os padres, mais algumas famílias, poucas famílias, e o resto, a grande massa, era desses degredados. Né? E, evidentemente, que isto acabou criando, então, uma situação daquilo que nós chamamos de arquitetura, aquilo que nós aprendemos, pelo menos aprendemos, não sei como é que está hoje em dia dentro da faculdade, a arquitetura daquilo que nós chamamos de arquitetura brasileira era a arquitetura da alta elite. Né? No entanto, nós temos aí essa questão, o que era esse povo formado. Né? Primeira coisa, estavam aqui os indígenas. E os indígenas, como é dito, não têm história, não têm tradição, não têm conhecimento, a sua arquitetura não vale nada, tem palha, a gente bota abaixo, não tem significado, não tem estética, não tem nada, então para que nós podemos nos preocupar com isso? Evidentemente que isso aí é uma viseira totalmente inadmissível hoje em dia. Né? Mas veja bem que os próprios portugueses, quando eles chegaram aqui, eles não tinham a menor ideia do que era esse Brasil, porque era realmente uma mata virgem. Como é que nós vamos... E Portugal é um país que praticamente não tinha mais florestas. Então, era uma espécie de terra inóspita, não sabia o que fazer. Né? E se a gente vai ver, então, as primeiras informações, os cronistas portugueses, não porque os indígenas deixaram lá escrito, né? Na realidade, eles, então, foram os indígenas que construíram as primeiras habitações desses portugueses
E como eles não sabiam o que fazer para se alimentar, foram os próprios indígenas que alimentaram. Isso está escrito nesses documentos lá do século XVI. Né? Bom, então eles tinham que aprender a caçar, quer dizer, então, lá, rapidamente, essa situação de dependência dos indígenas se reverteu porque entre 1500 e 1530 tinha passado vários navios aqui para tomar conhecimento, para tomar o que é essa terra descoberta aqui. E já aproveitavam para descartar os grandes criminosos que os europeus não queriam mais, eram os degredados. Então, nós conhecemos alguns, poucos aí, o Caramuru, enfim, lá de São Paulo, temos 2 ou 3, que eu não me lembro agora o nome, né? Mas, na realidade, era um número bastante grande. E esta gente foi de fundamental importância do estabelecimento dos portugueses. Por quê? Eles só conseguiram sobreviver na medida que eles se integraram na sociedade indígena. Né? Então, eles acabaram sendo o elo, a ligação entre a sociedade nativa e a sociedade portuguesa. Né? E foram eles que passaram, então, para os colonizadores, para os invasores, como quiserem, aos segredos da sobrevivência da terra. Né? Bom, então, por essa razão, os senhores veem que a importância dos indígenas é fundamental no início da colonização aqui do Brasil. Né? Vamos lá. De onde é que vieram os indígenas? Bom, ontem eu já falei fiz uma palestra, mas para tentar colocar melhor a situação da arquitetura popular brasileira, eu quero fazer uma rápida recapitulação. Né? Os indígenas já têm uma história muito, muito longa. Essa história de dizer que não tem história nenhuma, isso é balela da mais cretina possível. Não? Na realidade, há 80 mil anos eles já se diferenciaram, já se estabeleceram no sul da Sibéria, e uma série de culturas diferentes foram empurradas para dentro desse ambiente extremamente difícil de sobrevivência, porque é muito frio, não? Temperaturas do inverno de 40 graus abaixo de zero é coisa comum. E o verão, no máximo, a temperatura de 15 graus, que acontece durante 2 ou 3 meses. Né? Com isso, eles tiveram que fazer uma arquitetura muito específica para a sua sobrevivência. Né? Então, consta que havia mais ou menos, pelo menos oficialmente se diz, são em torno de 100 culturas diferentes. Isso quer dizer uma arquitetura extremamente diversificada, porque são povos, falavam línguas diferentes, de origem diferente, postura diferente, fisicamente eles também eram diferentes. Né? Então, o que aconteceu foi que, durante o inverno, a agricultura não podia praticar porque era muito frio. De que eles podiam sobreviver? Sobreviver da caça. Obviamente que essa caça era muito escassa, porque é no polo onde a insolação só vem por refração durante o inverno, portanto, é muito pouco a vida possível lá. Né? Então, eles construíam, para isso, eles tinham construir casas propícias à sobrevivência contra frio. E daí surgem, então, essas casas subterrâneas, casas semi-enterradas, casas dos mais diversos tipos. Né? Mas eles descobriram rapidamente, que no verão havia uma abundância muito grande tanto de peixes dos mares, né, como de mamíferos aquáticos. Né? Então, o que eles faziam? Tinha uma casa lá no interior, e no verão, então, eles iam até a beira do mar para fazer essa caça. E no interior havia problemas muito de sal era fundamental, de importância. Então, o que eles faziam? Já caçavam, pescavam, caçavam, salgavam essa carne, secavam ela, que servia, então, de sobrevivência durante o período de verão, durante o período de inverno do interior. Né? Se alguém já ouviu falar charque,
Saiba, foram eles que inventaram, não fomos nós aqui, não. Bem, então aí nós temos algumas dessas construções, eu coloquei aqui as construções de inverno e lá no extremo, lá, as construções de verão. Bem, já vou adiantando para vocês que foram eles que chegaram ali, estou mostrando ali naquela extrema esquerda, né, uma casa dos Kedi. Eles tinham uma casa subterrânea e do interior, e na periferia, eles construíram, na costa do mar, eles construíam aquela outro tipo de casa, que embaixo nós já temos ali uma versão dos Inuit. Inuit nós chamamos de esquimós, eles não gostam dessa palavra porque é pejorativa, né? E essa construção também foi realizada aqui pelos nossos caigangues, aqui em cima da serra do Rio Grande do Sul. Né? Bem, vamos ver se funciona. Opa, funcionou. Bom, acontece que eles, em tempos mais recentes, essas populações asiáticas descobriram que as renas toleravam a presença do homem, e aí surgiu aquilo que se chamava impropriamente de pastoreio. Não é um pastoreio como nós conhecemos, na realidade, quem manda, que é o dono das operações, são as renas. Elas vão até um lugar, se estabelecem, escavam, comem o líquido, e quando o líquido acaba, eles se deslocam novamente, bom, e assim por diante. Os homens, então, o que faziam? Eles acompanhavam e defendiam as renas dos predadores. Por essa razão, as renas achavam a presença humana muito interessante, né? E os homens também não eram bobos, né? Queriam comer as renas, mas então faziam escondido para que as renas não notassem isso, né? Isso significa o quê? Que esta divisão que surgiu interna da sociedade exigiu um novo tipo de residência, que são essas tendas. Essas tendas também têm uma variedade bastante grande, né? Aqui nós temos algumas dessas aqui, e a parte da população turca, né? Que foi para a Sibéria, inventou uma tenda móvel colocada em cima de esquis, que era puxado então por essas renas, né? Bem, mais ou menos há 40 mil anos, data muito discutida, tem muita briga em torno dessa data. Eu coloco 40 anos para ter uma ideia, né? Porque é uma média entre os extremos. Essa população, chamada paleoasiática, que é a primeira que chegou e a que mais migrou dentro da Sibéria, né? Chegaram ao extremo da península do Chukchi. Chukchi é um grupo desses, né? E esses descobriram que havia terras desocupadas além de um determinado trecho lá do canal que hoje chamamos de Bering, né? E no meio desse canal ainda temos 2 ilhas, né? De modo que, com as suas embarcações insubmergíveis, tinha que ser insubmergível por quê? Para caçar baleias e outros animais, né? Então eles tinha que podia dar uma rabada e o barco podia virar. Então ele tinha que desvirar rapidamente, senão eles morriam de frio, porque a água é muito fria, né? Então, com seus caiaques, né? Até hoje nós conhecemos os caiaques, né? Foram eles que inventaram isso. Eles conseguiam atravessar isso sem maiores dificuldades, porque tinha 2 ilhas ali no meio, né? Então, dessa forma, eles conseguiram, vieram para a América, para o norte, na Canadá e o Alasca, né? Onde eles continuaram construindo esse tipo de construções que fazia dentro da Ásia. Exatamente a mesma coisa, com uma diferença básica, né? As renas não havia aqui na América. Havia os caribus, que eram renas adaptadas, né? Inclusive parentesco muito próximo das renas, mas elas não toleravam a presença do homem, né? Então, os homens tinham que ir atrás, tinham que conhecer por onde esses caribus migravam, né? Tinha que esperar dessas transumâncias que eles faziam, quando eles chegavam para caçá-los, né? Então, fazia casas que não sabia onde fazer, não, dependia onde eram essas passagens, e aí daí surgiu então um novo tipo, que são os iglus, né? que apresenta então, uma variedade bastante grande, né? E também foram adaptando certas
certos tipos de habitações que havia na Ásia, por exemplo, esse ali da esquerda, né? Isso é uma adaptação de uma construção mongol, chamada, acho que utilizada em forma de trincheira, que eles adaptaram uma casa de verão, que eles faziam casa de inverno, era dentro da trincheira, e no verão eles moravam naquela casa saliente ali, não? É uma forma de combinar essa casa de verão e de inverno. Né? Bem, como essas terras estavam desabitadas, eles devagar começaram a migrar em direção sul, e aí foram descobrindo terras mais quentes. Né? E descobriram, chegaram, por exemplo, nas grandes pradarias dos Estados Unidos, só para dar um exemplo, havia manadas de milhares de bisões. Né? Então, os senhores vejam bem que beleza era isso. Né? Para caçar um bisão, toda a família e toda a vizinhança podia comer durante uma semana. Né? Então, não precisavam ir cuidar para onde eles passavam. Né? E havia, não era só bisões, havia uma fauna muito grande. Né? E isso permitiu, então, que houvesse uma densificação da população. Não? Densificação que teve consequências, várias consequências. Não? Na Ásia, nos últimos tempos, havia descoberto que seria melhor construir casas para várias famílias. Né? Poucas, mais 3, 4 famílias para fazer um fogo central que podia, então, toda a família. Né? Então, essa ideia de fazer habitações coletivas já foi trazido da Ásia. Né? Mas aqui puderam fazer isso cada vez maior. Né? Em primeiro lugar, não precisava colocar tanto fogo. Em segundo lugar, a construção podia ser cada vez maior. Né? Então, e a outra consequência disso não foi só que as casas aumentaram, o número de casas aumentaram, porque aí surgiram as primeiras vilas, os primeiros aglomerados urbanos. Então, eles inventaram as construções. Né? Então, essas habitações, quer dizer, os caçadores de bisões, especialmente, utilizavam a mesma tecnologia das renas. Né? Aqui os senhores têm as tendas da Sibéria, dos tunguzos, ali no meio tem as tendas já do Sioux, que é um grupo indígena, e ali embaixo nós temos o dos Jagoix, é uma construção utilizada da Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul, né? Que é a terra também muito fria. Né? Bem, o que aconteceu no Brasil? No Brasil também passaram essa arquitetura. Eu não quero falar mais sobre isso, encerrar, mas dizer pelo menos o que isso importa para a arquitetura do Brasil. Em primeiro lugar, como eu disse, toda a origem da arquitetura do Brasil começou com as construções indígenas. Segundo lugar, é realmente surpreendente o número de vilas tidas portuguesas que surgiram como a extensão, como o crescimento das aldeias indígenas. Né? Até no meio do Império, quando nós temos aí a visita dos viajantes europeus, descobre-se que até 1850 praticamente era comodíssimo o uso ainda do chão batido nas casas, até da gente rica, não é só os pobres, não, até a gente rica não tinha. Bem, a palha, cobertura de palha, descobri que foi proibida de usar somente com a proclamação da República, já no início do século passado. Né? Bem, ainda hoje, grande parte da população vive ainda em redes. Né? Aqui no sul, menos, porque aqui é mais frio no inverno, mas lá quando chega mais para o norte é muita gente. Né? Bom, só sobre a alimentação, posso dizer para vocês que os indígenas é que domesticaram o milho. Domesticaram 2000 anos antes da domesticação do arroz na China e do trigo na Ásia. Né? E não é por acaso que o milho se tornou o cereal por excelência da nossa civilização.
é mais ou menos quase o dobro de milho que nós produzimos, quase o dobro do que nós produzimos em arroz e o que nós produzimos em trigo. Isso é uma coisa surpreendente, né? E os tubérculos também, que são batata, veja bem, a batata é inglesa. Veja bem que fofoca interessante, né? Bom, bem, eu quero falar um pouquinho mais sobre a importação, a vinda dos negros para cá. Os negros eram escravizados, não eram escravos, eram escravizados, um pouco diferente, não? Eram escravizados e, portanto, eram tidos como gente sem razão, não? Até pouco, não faz muito tempo atrás, um ilustre professor, que eu não vou citar o nome, né? Aí ele escreveu porque os negros a gente tem que mandar, porque eles são máquina, e ela só funciona aquilo que a gente manda, né? Não tem ideia, não tem razão. Nunca vi uma discriminação tão violenta. Então, vamos ver se a gente consegue. Né? Veja bem, a civilização africana se diz que é a mais antiga do mundo, o que, aliás, não é uma fofoca, né? Porque toda a população descende dos africanos e, quando eles saíram, levaram a cultura que tinha na África. Então, toda a civilização é de igual idade. Mas acontece que eles ficaram lá. Então, eles tiveram menos razões para se adaptar a essas migrações internas. Então, foram menos propícias à diversificação da arquitetura, mas o problema é que aquele foi um período muito longo. Né? Na África se falam hoje em torno de 10 mil línguas diferentes. Isso significa 10 mil culturas diferentes. Então, vocês imaginam a diversidade de arquiteturas que existe lá. Isto nós não tomamos conhecimento do que acontece. Né? Dentre os 8 grandes grupos africanos, nós só vieram os bantus e os sudaneses para o Brasil. Né? E então, nós temos aqui, especialmente, a tomada do conhecimento. Quer dizer, o conhecimento que chegaram para cá é dos bantus e dos sudaneses. Os bantus têm uma arquitetura, que é uma cultura diferente, então uma arquitetura também totalmente diferente, né? Que é formado pelas cubatas. Cubata não é residência. Cubata é uma unidade da residencial. Na Europa, o clima é frio, então nós temos os compartimentos são embaixo de um telhado só. Na África é muito quente, então cada um desses compartimentos são separados para que haja uma ventilação fácil. Né? Então, a unidade em si é a cubata e o conjunto dessas cubatas. Né? A sala de estar, o dormitório, a cozinha, etc., são edificações diferentes e elas, em conjunto, formam, então, isso que ele chama de epata. Né? Aqui, por exemplo, nós temos do lado de cá uma epata Zulu, né? Que ali vocês têm os leões, então eles têm cercas lá para se proteger contra os predadores, né? E temos aí as várias moradias, as várias construções, as várias cubatas, né? É uma sociedade poligâmica, então o marido tem um lugar onde ele mora, né? Cada uma das mulheres tem uma sala onde mora, né? Temos onde se guardam os cereais, cada uma dessas é uma construção diferente, né? E ali, então, nós temos, como são culturas diferentes, ali nós também temos vários tipos dessas residências compostas de várias construções. Então, uma variedade extremamente grande de formas construtivas que nós temos ali. Né? Esses aí é o conjunto de algumas residências, de algumas moradias bantus. Né? Aqui embaixo, por exemplo, nós temos o Chonga, da casa Cubata Chonga, que é onde nasceu, uma dessas casas nasceu o grande
África do Sul, como é que chama? Aqui nós temos trançado de bambu e assim por diante. Tem muita coisa interessante para ser vista. E então, essa gente tinha uma certa dificuldade em construir as suas aldeias. Não? Essas aldeias... Bem, vou passar por diante porque eu não vou explicar isso aí. Mas, de qualquer maneira, ali em cima vocês têm um aldeamento que é importante no Brasil, que são as sanzalas. Sanzalas são de Cabinda e dos Camarões. Essa daí surgiu, então, a nossa senzala. Mas vocês podem ver aqui embaixo que tem outras formas completamente diferentes de organização de aldeias, e que eu acho que é mais importante que nós precisaríamos estudar no Brasil para nós conhecermos direito, né, é a característica dessas cidades. Eu não consegui ainda uma planta toda da cidade do Cabo, mas ali os senhores estão vendo uma parte da cidade do Cabo, né, que é formado... são cidades extremamente extensas, e quando você acha que está saindo, na realidade, chega no outro bairro. Porque que nós chamamos de bairro, cada bairro é formado por uma tribo diferente. Portanto, tem costumes diferentes, vestes diferentes, leis diferentes, vestes diferentes, e eles não se comunicam entre si. Cada uma dessas unidades, desses bairros, é independente em si, né? Ele só tem, ali no centro, vocês estão vendo ali, tem um lugar chamado centro, onde está a administração branca. O resto é tudo, são todas as divisões, né? E que isso é absolutamente importante para nós entendermos, estudarmos isso aí, para primeiro entender o que é a favela no Brasil. Porque, veja, a favela é um complexo, nós estamos falando do complexo do quê? Complexo do alemão, tem a favela disso, a favela daquilo, a favela... É isso aí que está aqui. Né? Claro que a escravidão acabou com essa estrutura tribal, mas a ideia que ficou dessa população é se organizar dessa forma. Aí, assim. Ainda tem mais uns minutinhos. Acabou. Eu sei, eu concordo com você. O problema é que os africanos trabalharam demais, esse é culpado. Eu estou me dando conta que o professor Gunther merecia 1h30 para falar o que ele trouxe. Eu acho que não os 15 minutos atribuídos. Acho que tem um equívoco da organização, a gente vai mencionar. Então, eu não quero ser indelicada, mas os outros dois também têm que falar, e eu quero ouvir a plateia linda. Eu concordo de gênero, número e grau. Os sudaneses, então, esses vêm da zona tropical. Uma zona tropical é aquática, é muito pântano, é muito rio, é muito lago. Né? Então, eles criaram uma outra tipo de arquitetura, arquitetura de palafita. Encurtando rapidamente, eles vieram aqui para o Brasil e começaram a construir palafitas. A mentalidade europeia é dizer o seguinte: palafita é coisa horrorosa, imagina, morar em cima da água, em cima do pântano. E o que eles fazem? Nas municipalidades, a primeira coisa, tem que acabar com essas invasões. Né? Eu gosto muito lá das palafitas lá de Salvador, eu vou para lá de tempos em tempos, né? E essa briga de gato e rato. A prefeitura chega, a população chega e invade as lagoas, os margens, e coloca as suas palafitas. A prefeitura acha aquilo horrível, tira todo mundo lá de dentro, derruba as palafitas e aterra aquilo e bota lá nas casas, lá do BNH, Casa Minha Vida, e não sei o que mais. Como é que é minha... É isso aí, minha casa e minha dívida, né? E eles nem começaram ainda a ocupar as casas, já tem uns neguinhos lá botando palafita de novo, né? E a prefeitura fica... Eu quero ouvir tudo que você tem para falar. Vamos deixar eles falar? Depois, no fundo, você volta. Tá. Sei. Então, a arquitetura africana é muito uma negociação também. aqui. Nós queremos ouvir tudo, mas os nossos companheiros também merecem respeito. Nós vamos fazer suspender
Aí nós vamos ouvir os nossos 2 palestrantes aqui, de 15 minutos, palestras curtas. E aí depois a gente faz um debate e a gente vai querer ouvir o resto, ok? Pode ser assim? Combinado? Então, obrigada, professor. Desculpe interromper, mas todo mundo quer mais. Parabéns. Então, vou pedir para o Caio fazer respeitar a sua apresentação. Se levar 1h30, não sei se vão deixar a gente ficar mais tempo aqui, mas com certeza vamos ouvir o resto da apresentação do professor Gunter. Não, estava realmente uma aula, né? Uma exposição ao vivo do seu livro, né? Que é muito bonita, uma referência assim. E pegou bem agora na hora que ele estava falando das palafitas, Nádia, que era, né, saudando a palafita como uma realidade brasileira a ser considerada, né, não extinta. Então, essa é o gancho que eu vou pegar. Queria agradecer o convite da organização, uma programação que tem não sei quantas mesas e sessões e oficinas de assistência técnica, assessoria técnica, né? Isso virou um assunto de arquiteto, definitivamente, e nesse lugar onde as entidades da categoria profissional foram tão importantes, né? O sindicato aqui, a lei de assistência técnica nos anos 70, enfim. E agradecer também a oportunidade de estar aqui com a Tuane e com o professor Gunter para debater esse assunto. A gente tinha, vocês devem ter visto na programação, uma pergunta motivadora, né, que era: arquitetura é só de arquitetos? Afinal, a arquitetura é coisa só de arquitetos? Aí eu estava assim, para encurtar a minha palestra, eu falaria: não, obrigado, posso passar a palavra para a Tuane, né? Eu acho que o que o professor expôs aqui até agora vai dando conta disso, né? De que a arquitetura é parte de um modo de vida, e é produzido por arquitetos que desenham dentro de um contexto urbano, né? Mas também é produzido pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras. Eu, então, vou fazer um recorte aqui da minha fala, que é pegar alguns casos para conversar com vocês sobre qual que é o lugar do arquiteto em situações extremas, situações de remoção. O professor estava falando aqui dos processos de remoção das palafitas, né? Que são históricos aqui nas áreas úmidas do Brasil, né? E vou apresentar isso como um campo para a gente discutir um pouco, para debater sobre o lugar do arquiteto nesses contextos de emergência. Então, são 5 casos que eu vou apresentar muito rapidamente, só para dar um panorama também. Isso aqui é o banhado em São José dos Campos. Essa é uma essa é uma foto aérea. E aqui é o centro da cidade de São José dos Campos. Por aqui, assim, tem a igreja matriz, o mercado. E aqui tem isso aqui é a antiga linha férrea que ligava São Paulo ao Rio. E tem um assentamento aqui que está aí há uns 70 anos, mais ou menos, cresce um pouquinho, diminui e tal. É uma área que... e tem um desnível grande aqui. Daqui para cá tem uns 25, 30 metros de desnível da área central para essa área que é chamada de banhado, que é a várzea do Rio Paraíba, né? E Rio Paraíba do Sul. Esses dois assentamentos, esse assentamento, né, que é essa Nova Esperança, que eles chamam, ele já foi ameaçado de ser removido para fazer uma via expressa aqui, que é a via Banhado, que vai ligar
dois bairros, uma via sem ponto de ônibus, o clássico, assim, né, uma via expressa sem ponto de ônibus, sem acesso, enfim, mas para fazer uma via por aqui. Depois, o motivo é o parque, e as pessoas vão... E a situação que a gente vai vendo, a situação lá de baixo, né? E aqui vocês vão ver algumas imagens que vão se repetindo em diferentes assentamentos. Uma tecnologia de guerra contra os pobres, uma tecnologia de terror para remover e extinguir fisicamente esses assentamentos. Não se extingue as condições precárias, se extingue fisicamente esses assentamentos, né? Então, essa aqui vai ter algumas vezes, vocês vão ver, o esquema é esse, né? Demole, deixa o entulho, fica no meio das casas. Essa é uma área rural, no centro da cidade, né? Aqui o seu Davi olhando algumas casas que vão sendo demolidas. Vocês imaginam o que é isso, né? A quantidade de bicho que aparece, né, nessas demolições. Então, essa situação aqui em São José dos Campos, né? Esse é um caso bem famoso, que é da Vila Autódromo, do Rio de Janeiro, foi bastante divulgado, né? Era essa comunidade aqui, em 2008, eram 700 famílias, e aqui era o Autódromo de Jacarepaguá, que virou o Parque Olímpico em 2016. Né? E a Vila Autódromo foi totalmente extinta, e ficaram 20 casas reconstruídas. Acho que tem uma aqui, né? Ficaram 20 casas reconstruídas, que foi uma super vitória das lideranças que permaneceram ali e resistiram para ficar. 20 casas. Ali foi feito de tudo, né? Nessa tecnologia da extinção física desses assentamentos, tem todo tipo de convencimento. Não é uma violência direta, não chega com metralhadora e tira. É uma violência que ela é muito mais sutil. São assistentes sociais que vão, conversam com as famílias, falam: a melhor coisa que você tem para fazer é sair, eu tenho dinheiro. Aqui, a dona Penha, que é uma das pessoas que ficou, chegou a ter proposta de receber R$1 milhão fora a casa nova, né? E aí a situação que tem ali é isso, né? Começa a remover um pedaço, vai mantendo, tem as resistências, né? Mas a demolição vai chegando e vai preferencialmente intercalada, né? Demolindo uma casa sim, outra não, deixando aquele clima de terror, aquele clima de guerra nesses lugares, né? Remoção com ética. Isso aqui, né? Essas fotos são legais porque a gente vai vendo assim, tem gente nesses lugares, né? Gente que construiu esses bairros, tem sofá, tem cama, tem objetos pessoais, né? Esse é um caso aqui pertinho, todo mundo que veio de avião passou por aqui, que aqui é o finalzinho da pista do aeroporto, e aqui a Vila Nazaré, né? Que na concessão do aeroporto ela passou tem uma ampliação da pista, umas obras de ampliação da pista, e a Vila Nazaré, as casas todas marcadas ali, Herodes, método Herodes, de demarcação das casas, né? E as casas que estão na reza, na linha aqui de proteção, né? E aqui, então, algumas imagens também, de novo, do que é esse tipo de remoção. Vai deixando as casas, vai deixando, né, os entulhos, e, de novo, tem gente. E aqui 2 casos na região metropolitana do Recife, que é o Caranguejo de Itabaiares. Aqui é a Ilha do Retiro, né, o estádio do esporte de Recife, uma área central que está em transformação, então prédios muito altos aqui, que vão pressionando essa favelinha aqui, que vem para cá também, mas é uma ZEIS nessa área que existe há mais de 100 anos. E aí tem um decreto da prefeitura que vai pegar essa rua, que é uma rua sem saída, e fazer uma via, canal, que passa por aqui, e um decreto que vai remover
começou a remover 70 casas dessa comunidade. A situação da comunidade é essa, né? O canal, as casas muito próximas do canal, mas aqui a gente já está vendo o processo de demolição, vai deixando aquelas casas inacabadas, né? Sem janela, sem telhado, enfim. E tem um movimento importante lá de resistência dos moradores, né? E esse é o último caso, que é um conjunto habitacional construído em Jaboatão dos Guararapes, que é 18 quilômetros do centro do Recife, mais ou menos, que foi construído pelo BNH, um conjunto habitacional, 2.200 unidades, 70 blocos de apartamento, mais ou menos. E teve um dos prédios foi condenado pela fundação e foi demolido ainda nos anos 80, e agora, nos anos recentes, tem um laudo que fala que, de repente, está tudo condenado. Todas as 2.000 unidades estão vazias. Já tem uma quadra toda demolida, e essa situação dos prédios. É um Pretty Eagle no Recife, né? A extinção física de um conjunto habitacional construído nos anos 80 com recursos do BNH, foi comprado por essas pessoas, né? Tem 2.000 famílias recebendo o auxílio aluguel de R$ 900 por mês. Isso significa R$ 1.800.000 por mês, mais o contrato da demolição, mais seguranças que estão na frente de cada prédio, impedindo a reocupação. Então, aqui, esse é um caso que acho que é bastante simbólico, porque nubla tudo, embaralha toda a nossa ideia de uma visão dicotômica de que é uma produção formal ou informal, uma produção que a produção formal, que é feita pela população, pelos próprios trabalhadores, e a produção formal, a produção informal feita pelos trabalhadores, e a produção formal feita pelo Estado. Aqui, na Muribeca, tem assentamentos que se constituíram nesses quase 40 anos de existência. Em 40 anos, virou uma cidade. Tem comércio, tem ponto de ônibus, tem o cabeleireiro, tem puxadinhos e puxadões, né? E 2 comunidades circunvizinhas aqui que foram feitas por aqui. Hoje elas estão totalmente adensadas, porque as 2.000 famílias foram encontrando espaços nesses bairros do entorno, né? E aqui a situação dos prédios e das demolições das casas, dos puxadinhos e dos puxadões. Então, era isso que eu tinha que apresentar, só para fazer a discussão aqui, de qual afinal, a colinha, que nós temos, então, nesse conjunto, uma tecnologia de demolição, uma tecnologia... É bem possível que exista escondido nos gabinetes um manual sobre isso. Demole, deixa intercalado, não tira o entulho, por favor, que senão pode reocupar. Deixa os ratos, as baratas, os caramujos, todos aparecerem. Deixa o pó, não baixa essa poeira, deixa essa poeira, deixa um clima mais horrível possível, né? Porque isso vai pressionando as pessoas que vão sendo convencidas ou vão sendo forçadas a admitir que a melhor solução é ir para um conjunto habitacional onde quer que ele esteja. No Recife, o entulho, né, que tem uma alcunha bem específica, assim, um jeito de se chamar entulho, que é metralha. É de guerra que a gente está falando. De um conluio contra os pobres. E qual é o lugar do arquiteto aqui? Todas essas fotos me foram enviadas por grupos muito especiais. Um grupo aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal do CPLab, com o professor Bruno. No Rio de Janeiro, a Gisele, que trabalha com o professor Weiner, professora, né, na UFRJ. E o grupo lá que trabalha com situações de planejamento em situações de conflito. No Banhado, é um grupo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, da USP de São Carlos, que trabalha lá fazendo levantamentos e fazendo ações de resistência
a essas situações de emergência e de guerra contra os pobres. E, no Recife, um grupo de arquitetos muito jovens, recém-formados, que se chama Caos, e que cada grupo desse foi me passando essas fotos para poder juntar aqui nessa discussão. O que eu queria provocar aqui, nesse debate sobre a arquitetura popular e sobre a desconstrução dessa arquitetura popular, a recorrente desconstrução, a recorrente destruição desses territórios, a eliminação física desses territórios, qual é a nova ética, uma nova ética que se afete com essas condições de moradia, que reconheça essas condições de moradia como a condição sobre a qual a gente deve intervir, deve reconhecer, né? As nossas ferramentas como arquitetos talvez estejam superadas. As formas da gente desenhar, da gente pensar esses territórios precisam ser revistas no contato direto e na relação direta com essas pessoas que sofrem com esse terror. Eu estou em tempo de dizer que não precisa construir mais nada e que, ao contrário, precisamos evitar a destruição desses territórios que foram construídos com tanto suor. Acho que o arquiteto aqui tem um papel, muitas vezes, que não é de desenhador, de projetador, mas é um papel de mediador numa situação de conflito extrema, numa situação de emergência, como o grupo do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, chama de práticas emergentes. Nessas práticas emergentes, tem um papel de mediador, mas é um mediador que dialoga com o Estado, muitas vezes o Estado que é o violador do direito, né? Mas um mediador que não tem medo, que assume o lado dos oprimidos. Obrigado. Muito obrigado, Caio. Acho que o Caio nos trouxe uma posição original. Acho que nós que somos professores, formadores, vemos que tipo de rumo a gente tem que dar para os nossos processos de formação. Muito obrigada, Caio. E eu pergunto para você se a destruição do Pluriago, desse que você mostrou, se o Charles Jenkins considerou aquilo em 72 como o ponto temporal do pós-modernismo. Eu pergunto se é um hiper-pós-modernismo que está começando realmente nesses tempos de retrocesso total do processo civilizatório, retrocessos civilizatórios que a gente está vivendo. Como é que a gente pode denominar isso? E eu peço, então, para a Tuane apresentar a sua contribuição para essa mesa que, como eu disse para vocês, é bem diversa. Vocês estão constatando isso, né? Como está bem ampla e diversa a nossa mesa. Eu me dei conta, antes da Tuane começar, passando pelo... Eu achei muito interessante a forma que foi feita a exposição, que está no meio da Praça Alfândega. As pessoas passam, os habitantes passam pelas ruas, mas eu me dei conta o quanto a gente fala em código. Eu fiquei vendo aqueles desenhos maravilhosos que só nós entendemos. E eu me pergunto, será que a população entende a nossa linguagem ou a gente fala em código? Fiquemos com essa reflexão. Bom, responsabilidade, né? Falar depois deles, mas vamos lá. Primeiro, bom dia a todos. Eu quero agradecer ao CalBR, em nome da Nádia, através da Nádia, pelo convite, e a todos os organizadores pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Começo minha apresentação falando um pouco sobre as ironias da vida. Durante a faculdade, uma coisa que me incomodava muito era o afastamento que existia entre arquitetura e população. E, quando eu encontrava meus amigos e familiares e falava que eu estava estudando arquitetura, era muito comum eu ouvir coisas do tipo: nossa, que legal, você vai fazer mansões, casas para ricos. Ou então coisas como: nossa, que legal, então, eu estou pensando em pintar minha sala de verde, o que você acha? Enfim, o que eu quero dizer é que essas pessoas não sabiam o que um arquiteto faz, para que ele serve, quanto custa, ou qualquer coisa do tipo. E, do outro lado, eu via projetos incríveis,
tínhamos discussões sobre a atuação do arquiteto na sociedade, sobre o direito à cidade, sobre a importância de bons projetos de habitação de interesse social, mais diversos temas super importantes. Porém, tudo isso ficava ali, dentro das salas, seminários e congressos, sem que as pessoas que eram o assunto sequer soubessem que essa discussão existia. E isso foi me incomodando durante todo o curso, em diferentes níveis, até que no último ano de graduação, esse incômodo chegou ao ápice. Deve ter sido o estresse do trabalho final. Então, desse incômodo de ouvir arquitetos falando só para arquitetos, eu resolvi, há 3 anos, pegar uma câmera e começar a falar de arquitetura para todos, de uma forma simples e clara que as pessoas entendessem. E assim surgiu o canal do YouTube Arquitetura Popular. E a ironia é que hoje eu estou aqui, uma arquiteta, em um congresso de arquitetos, falando só para arquitetos. Coisas da vida, né? Mas, a partir disso, a questão que eu coloco, então, é como sair do nosso círculo restrito? O que nós podemos fazer para mudar essa situação? Qual é, de fato, o problema que leva a esse afastamento? Mas, antes de entrar nesse assunto, eu acho importante a gente retomar a definição do que é popular, ou, pelo menos, o que eu entendo por popular. Quando eu comento com alguém sobre o canal ou surge o assunto arquitetura popular, é muito comum que as pessoas logo façam relação com a arquitetura social. Porém, não é isso que eu entendo por arquitetura popular. Eu penso a arquitetura dividida em 3 grupos básicos. O primeiro é a arquitetura feita para a classe alta, para a elite, que são as casas, lindos prédios, reformas de apartamentos, enfim, tudo que a gente vê nas revistas e que a maioria dos arquitetos faz. Então, nós temos uma pequena parcela da população que busca os arquitetos e uma grande maioria dos arquitetos que buscam esses clientes. No outro extremo, nós temos a maior parte da população, que é a camada popular, que é a camada baixa, que são as pessoas que deveriam, segundo a lei de 2008, ter atendimento gratuito de arquitetos e profissionais para construir, reformar e regularizar suas casas. Apesar dos problemas e dificuldades que todos nós sabemos que existe, esse é um campo que está aberto, que está tendo muita discussão de como ampliar e consolidar essa atuação. E, no meio disso, eu vejo uma terceira parte, que é o que eu estou chamando de popular, que são pessoas que não são atendidas por nenhum dos 2 extremos. Essas pessoas, elas constroem suas casas... Não, volta. Essas pessoas... Desculpa, gente, voltando. Elas não são atendidas por nenhum dos 2 extremos. Nesse sentido, eu acho muito apropriada a definição de popular encontrada no livro do professor Gunter, que ele diz que a origem latina da palavra popular vem de populus, que é a palavra que designava as pessoas que não faziam parte da elite do Senado e, ao mesmo tempo, não faziam parte da plebe dos despossuídos. Então, era essa camada intermediária, que é justamente quem eu estou chamando de popular aqui, que são as pessoas que elas têm um terreno ou um imóvel que elas compraram de alguma forma e que elas constroem e reformam, contratando pedreiros e empreiteiros, sem ter projeto e sem aprovação na prefeitura. Quando nós pensamos em São Paulo, por exemplo, é muito comum que a imagem que a gente tenha seja da Paulista, da Faria Lima ou do centro. Porém, a maior parte da cidade, na verdade, tem essa cara, ou essa. E se nós fizermos um simples teste de entrar no Google Maps, pegar aquele bonequinho e jogar em ruas aleatórias de bairros da cidade, o resultado vai ser parecido com esse. Ou esse. Inclusive, vocês podem fazer o mesmo teste na cidade de vocês e provavelmente o resultado vai ser muito parecido. Então, quando eu estou falando de arquitetura popular, eu estou pensando nessas pessoas. E, para vocês terem uma ideia, no Brasil, 86% dos domicílios são casas, só 14% são prédios. Agora, imagine o impacto na cidade se os arquitetos atuassem nesse campo. Bom, aí, voltando à questão, como, então, tornar a arquitetura popular? Eu acho que a gente deve começar pensando no que falta para essas pessoas contratarem um arquiteto. É dinheiro? Muitos de vocês vão responder que sim, mas eu não acho que esse seja o principal ou o único motivo.
Essas pessoas, elas são professores, funcionários públicos, trabalhadores de fábrica, policiais, donos de pequenos negócios e mais uma infinidade de profissões. Elas compram coisas como carros, motos, TVs, iPhones e diversas coisas que elas acham importantes ou que são necessárias. Da mesma forma que elas compram coisas como porcelanato, louças, metais, contratam pedreiros, gesseiros, pintores, fazem móveis planejados e mais uma infinidade de coisas relacionadas à construção. E por que elas não contratam um arquiteto? Qual é o problema? Muitas vezes, inclusive, elas têm gastos mais de uma vez para fazer essas construções e reformas por causa da falta de projeto. Por causa da falta de projeto. E como que a gente pode entrar nesse... Desculpa, gente, eu me atrapalhei. Bom, se elas gastam com construção e reformas, e não é pouco, por que elas não contratam um arquiteto? O que vocês acham? Elas não contratam porque elas não têm acesso. E é acesso no sentido de conhecer um arquiteto, saber o que ele faz, o quão importante é um projeto de arquitetura e como isso pode gerar economia para as pessoas, não só na obra, mas também durante o uso do edifício. E a maioria das pessoas, elas nem fazem ideia do que A maioria das pessoas nem pensa na possibilidade de contratar um arquiteto. Está completamente fora da realidade delas. Eu sei disso porque eu faço parte desse popular. E talvez tenha outras pessoas aqui na plateia que também façam. E foi justamente por fazer parte desses dois universos distantes que eu me incomodei e resolvi começar a fazer os vídeos. Como eu disse, a ideia é que os vídeos sejam leves e com uma linguagem clara. Para vocês terem uma ideia, eu vou passar um trecho... Volta. Um trecho de na verdade, são vários trechos de um vídeo que faz parte de uma série chamada Me Faz Uma Plantinha. Você consegue dar o play aí? Oi, você é arquiteta, né? Então, eu tenho um terreno, eu queria construir uma casa. Será que você pode me dar umas ideias e fazer uma plantinha? Olá, eu sou a Tuane e esse é o primeiro vídeo da série Me Faz Uma Plantinha. E eu juro que tentei achar um nome melhor, desculpa, gente. Mas vamos lá. Você assistiu alguns vídeos do canal, viu que contratar um arquiteto pode ser uma boa ideia, você vai falar com o arquiteto, pede para ele fazer uma plantinha e te dar umas ideias, ele quase te mata e você não entende nada? Se isso aconteceu com você, fica tranquilo. Você não tem a menor obrigação de saber que isso é, digamos, um pouco ofensivo para um arquiteto. O que não dá o direito desse arquiteto ser grosseiro com você, mas isso é outro assunto. Nessa série, eu pretendo explicar o que exatamente um arquiteto faz quando é contratado, quais são as etapas, o que ele vai te entregar e para que serve cada etapa. Então vamos parar de enrolação e começar. A maioria das pessoas acha que o papel do arquiteto é fazer uma planta, mais ou menos como essa aqui, e só. Isso é o projeto. Depois é só pegar esse desenho, entregar para o pedreiro e ele constrói sua casa. Simples assim. Não tem por que pagar caro para um arquiteto fazer só isso, não é mesmo? E se eu te contar que isso é só uma pequena parte do nosso trabalho? Aí você vai me falar, mas eu só quero uma planta com 3 quartos, suíte, sala, cozinha, não precisa de tudo isso. Calma, senta aí que eu vou explicar o que é cada uma dessas etapas e para que ela serve. A primeira fase é o levantamento de dados. Pois é, e é só depois de ter todos esses dados que o arquiteto vai começar a projetar a sua casa e fazer a tal da sua plantinha. Mas isso é assunto para o próximo vídeo em que vamos falar do estudo preliminar. Até o próximo vídeo e tchau! Bom, quem quiser ver o vídeo completo é só entrar lá no YouTube. Essa foi uma forma que eu encontrei de tentar mudar essa situação, através da comunicação. Levando informação para as pessoas de forma gratuita, elas passam a compreender a importância de um projeto. Com isso, elas passam a valorizar e será natural que elas busquem um arquiteto. Inclusive, isso já aconteceu. Já apareceram pessoas que, depois de verem os vídeos, queriam contratar o serviço, e também muitas pessoas comentam que, depois de ver o vídeo, ajudou a esclarecer e que, quando elas forem construir ou reformar, elas vão procurar um arquiteto.
E esses comentários é o que dá energia para continuar gravando. Mas é bom a gente lembrar que não basta isso. A comunicação ela é uma via de mão dupla. Nós também precisamos nos adaptar e aprender. Nós temos que entender essas pessoas, falar a mesma língua que elas, entender as suas necessidades e aprender com elas. Muitas vezes, não vai ser necessário que a gente faça um projeto mega completo, cheio de detalhes, para que essas pessoas possam, sei lá, reformar ou ampliar uma cozinha. Às vezes, um projeto mais simples, com algumas informações escritas de como executar, já são suficientes. Ou então, uma simples perspectiva é o suficiente para entender a ideia. Não é necessário um render fotorrealístico. Nós precisamos pensar na otimização do processo de projeto e na sua consequente redução de custos. É preciso adaptar o que a gente aprendeu na faculdade a essa realidade. Citando o Caio, nós precisamos ser úteis. Mais do que isso, nós precisamos mostrar a nossa utilidade. Nós temos que saber quanto custa construir o que a gente está propondo, como que resolve um problema de infiltração, ficar no orçamento disponível e mais diversas outras questões. Além disso, outro ponto muito importante da gente pensar, que eu citei anteriormente, é essa questão da otimização do processo de projeto. E, nesse sentido, tem um arquiteto argentino muito interessante, que chama Rodolfo Livingston, que ele tem um método de trabalho que ele atua com essa parte da população lá na Argentina. Para quem se interessar, vale a pena procurar o livro dele, e ele explica passo a passo esse método. Outra questão importante é pensar na facilidade de pagamento em parcelas do projeto. Não é um problema exatamente o dinheiro, mas é, né? E, além disso, também pensar em possibilidades de financiamento de mão de obra, material de construção e outras coisas. E, por fim, mas não menos importante, nós temos que pensar no projeto como um todo, de forma global, mas com a execução em fases independentes e que não gerem retrabalho, porque dificilmente essas pessoas vão ter um dinheiro para fazer uma obra do começo ao fim de uma vez só. E, depois de eu falar tudo isso, talvez vocês estejam aí pensando se vale a pena atender essa parte da população. Então, eu trouxe alguns números para vocês. Hoje, nós somos 210 milhões de habitantes no Brasil, divididos em 71 milhões de domicílios. Desses domicílios, 73% são próprios. Em uma pesquisa de mercado do Instituto Locomotiva, eles perguntaram para as pessoas, especificamente da classe C, quais eram seus sonhos de consumo. E 45% das pessoas citaram reformar a casa, sendo o segundo maior sonho de consumo. Em outra pesquisa do Instituto IPC Maps, eles chegaram a essas rendas familiares médias. De forma simplificada, se a gente fizer um recorte, tirando as pessoas que ganham menos de 3 salários mínimos, que deveriam ter atendimento gratuito, e as pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, que são os que atualmente contratam arquitetos, nós ficaremos com essa faixa, que é o que eu estou chamando de popular, que, arredondando, são as pessoas que ganham entre R$3.000 e R$10.000 por mês, de renda familiar. Essa parcela da população representa 43% dos domicílios urbanos, o que totaliza 25,7 milhões de moradias. Eles sozinhos são responsáveis por 60% de tudo que é consumido no Brasil, que representa 2,63 trilhões de reais. Em relação ao material de construção, nós podemos verificar que esse é o sexto maior gasto dessas famílias, consumindo 4,8% do orçamento familiar. Ainda em relação ao material de construção, eles sozinhos consomem 67% de todo o material de construção no Brasil, o que representa 126,5 bilhões de reais. Portanto, estamos deixando de atender uma parcela significativa da população. A questão é, como popularizar a arquitetura e chegar até eles? Eu não sei qual é a resposta certa, mas 70% dos brasileiros têm acesso à internet atualmente. E a comunicação através dela foi um meio que eu encontrei de tentar. Obrigada. Eu fico emocionada de ver o futuro. Então, eu fico super contente de ver da Tuane trazer essa esperança nesse momento que a gente está, essa esperança da gente fazer aquilo que tocou na abertura, botar o bloco na rua. Eu acho que chegou a hora da gente botar o bloco na rua e chegar na população, criar oportunidades de trabalho.
Eu estou sendo comunicada aqui quanto tempo nos resta, mas é isso, né? Nós temos meia hora para o debate e para continuar a ouvir o professor Gunter. Então, eu estou aceitando inscrições. Vamos ter debate ou vamos continuar a ver o... Tem alguém que quer discutir alguma coisa ou continuamos a ouvir o professor Gunter? Então, vamos, devolver a palavra. Uma salva de palmas para todos. E vamos continuar a ter esperança que é possível construir um Brasil melhor. Não tem muita coisa para acrescentar ainda. Eu só queria dizer o seguinte, quer dizer, a arquitetura sudanesa, né, tem uma série de características, por exemplo, essa construção em cima dos banhados, né, eles utilizam, como é zona tropical, eles usam a varanda. A varanda, no meu entender, veio da África e não lá do Extremo Oriente, lá da Malásia, qualquer coisa aí que alguém inventou. Pode trocar adiante. Seguinte. Não, sou eu aqui, né? Bom, então eles têm lá também a sua forma de organização das casas, né, e das vilas, principalmente. Uma variedade bastante grande de tipologias de vilas, né? E que tem uma característica que diferencia bastante das casas bantus, porque elas têm uma estrutura que se assemelha mais da europeia, por essa razão, dita que é mais evoluída. Por exemplo, eles têm aqui uma setorização das suas aldeias mais marcadas. Por exemplo, tem um lugar de santuários, onde fazem seus rituais, tem os cemitérios e tem uma classe social dividida também. O que é importante, eu acho que isso nós precisaríamos estudar bem, são a organização das suas cidades. Isto aí é uma coisa completamente diferente, né? E que, como eu disse, isso se aparece nas favelas. Como é sociedade tribal, grupos que se unem para formar as suas habitações, as cidades são muradas, cada uma dos bairros é separado, cada um tem as suas características próprias, né? Separados por grande avenidas realmente muito largas, onde é exercido o comércio, né? E os senhores vejam bem, cada uma dessas bairros tem uma entrada única, que é, vamos dizer assim, usado como autodefesa, porque vocês sabem que a situação da África ainda está bastante complicada ainda, né? Bom, desde o começo, sempre se diz que são os portugueses que fizeram a arquitetura do Brasil. Isso, obviamente, não é uma meia-verdade, vamos dizer assim. Porque, os senhores vejam bem, as construções que nós temos como significativas do período colonial são os grandes prédios, as igrejas e os fortes. Os fortes são feitos com pedra. Indígenas não sabiam trabalhar a pedra. Africanos trabalhavam o barro, não trabalhavam em pedra. Então, e os portugueses, bom, nós temos aí vários documentos que se diz que os portugueses achavam degradante o trabalho manual. Então, quem é que quebrava essas pedras, né? O problema é que nós esquecemos que tem os portugueses pobres. Esses degredados, essa gente veio para cá e eles dominavam essa tecnologia, mas eles são esquecidos, né? E, por esta razão, é que nós precisamos fazer uma revisão dessa bibliografia que nós estamos colocando, né? E, então, a questão da arquitetura portuguesa, eu também não quero falar sobre ela, né? Porque é uma arquitetura extremamente evoluída, que os senhores devem passar por... Também já temos aí uma série de bibliografia tratada desse assunto, porque devido aos vários povos que se estabeleceram no Portugal, tem uma tecnologia muito complexa. Imagina-se, pelo menos eu, até pouco tempo atrás, eu achava que esta seria a matriz da nossa arquitetura, né? Mas os senhores vejam que isso não corresponde à verdade. Não corresponde por quê? Exatamente porque
na medida em que essa população foi se miscigenando, né? Os senhores vejam bem que o chamado Quilombo dos Palmares não era formado, nós sempre dizemos que foi formado por negros, mas, na realidade, era também que um bom contingente indígena, né? Então, essa mistura desses conhecimentos, essas diversas tecnologias que vieram para lá, aconteceram desde logo. E a tecnologia de português também entrou dentro disso aqui, né? Ela foi assimilada. Se vocês pegarem, por exemplo, os prédios eruditos, aqueles que o IFAM disse que são documentos, são expressivos da sociedade brasileira. Se pegarem esses prédios coloniais do período dos três primeiros séculos, vocês vão ver que 70%, o número não me cobre ele, é chute, né? Grande maioria deles é de taipa, são construções de taipas leves. Taipas leves, mas o que acontece com a exterioridade, a forma como ele se apresenta é tipicamente portuguesa, mas as técnicas são africanas e também indígenas, porque nós temos que estudar isso melhor, né? Então, se a gente pega os livros sobre arquitetura popular portuguesa, são bastante ricos, mas vocês vão ver que pouca coisa foi aproveitada, ou apenas uma parte dela foi aproveitada, né? Por quê? Porque simplesmente essas técnicas africanas, essas técnicas indígenas, se misturaram nisso aí e criaram uma situação especial, uma caracterização especial que não é mais nem puramente indígena, nem puramente africana, nem puramente portuguesa. Isto é do que eu digo de arquitetura popular. Era isso que eu queria concluir, né? Bom, só para fazer mais um pequeno adendo. Há tempos atrás, um arquiteto americano inventou de falar de arquitetura sem arquitetos. Os arquitetos brasileiros acharam isso lindo, divino, maravilhoso, né? E começam a falar em arquitetura sem arquitetos. Acontece que nesses meus estudos, eu fui me convencendo de uma outra coisa. Eu acho que é uma coisa muito mais complexa. Por exemplo, quem é que construiu a pirâmide do Egito, que é sempre tido como o início da arquitetura? Com certeza, ele não fez o curso de arquitetura, não tem a diploma de arquiteto e nem que se definiu o arquiteto. Se alguém vai ver quem é que foi que construiu o Partenon de Atenas, não tinha escola de arquitetura em Atenas, não tinha título de arquiteto, mas, no entanto, ele fez uma obra-prima da arquitetura. As pessoas que construíram as catedrais medievais fizeram obras magníficas, interessantes, muito corajosas, e não se sabe como é que eles conseguiram fazer isso aí. E ele não tinha, que eu saiba, não tinha escola de arquitetura, não? Então, as senhores vejam essa história de arquitetura sem arquitetos, isso é balela da mais eliticista possível, não? Eu não estou agora dizendo que não se deve fazer escola de arquitetura nem distribuir diplomas, né? Mas eu acho que tem que ter muito cuidado. O que é medicina? Tem que ser médico? Olha, quando a gente tem o dodói, a gente primeiro faz o chá da vovó. Isso é medicina. Se o chá da vovó não adianta, então a gente vai lá na farmácia e diz, olha, me dá umas trajas aí por causa da minha tosse. A farmacêutica vai dar um remedinho para a gente e a gente vai tomar. Isso é medicina. Se ainda não é suficiente, então a gente vai para o médico e vai então dizer o que é. Os senhores vejam bem, essa gama de processamentos perpassa toda a sociedade e também perpassa pela arquitetura.
Se eu faço a minha decoração, quer dizer, eu já tenho diploma de arquiteto, mas se alguém não tem, vai contratar o arquiteto para botar o quadro ali para ficar bem colocado, ele está fazendo arquitetura, se ele coloca o quadro lá também. Então, essa história de arquitetura, sem arquitetos, acho que é uma concepção totalmente elitista e não temos que baixar um pouquinho a bola, né? E admitir que a gente, povo, sabe muito bem o que está fazendo. Ele faz como se vira, se ele não tem dinheiro, ele faz sem dinheiro. Né? E daí surge, então, a questão da arquitetura vernacular, que também é outra coisa que se fala. Né? A Tuane disse que citou uma coisa que ela achou muito boa e que eu cheguei à conclusão que eu citei errado. Né? Eu escrevi que a arquitetura popular vem de populus, e o populus seria a classe média romana. Né? Isso realmente eu descobri no fim do livro, mas eu tinha algumas coisas que não fechavam, então comecei a estudar a população romana. Na realidade, é uma coisa um pouco diferente. A sociedade romana tinha uma elite, tinha os plebe e embaixo tinha os escravos. Essa era a divisão. A plebe, esse extrato médio, na realidade, era a plebe, não era o populus. Populus quer dizer os patriotas. Descobriu outro significado disso. Quer dizer, aquelas pessoas que se identificavam com eu sou romano. Né? Então, é um pouco diferente disso aí. Isso não vem a mudar muita coisa, mas vem a calhar com essa história do vernacular. Porque os escravos tinham várias categorias. Existia uma categoria que era dos vernáculos, que eram aqueles que viviam dentro das vilas do interior. Né? Vila não é o que nós chamamos de vila. Vila seria o que nós chamamos de fazenda. Então, aqueles escravos que ficavam lá no interior, que não conhecia nada do mundo, esses eram os vernáculos. E agora vamos dizer que a arquitetura brasileira é vernacular. Eu acho que de bobo ela não tem nada de atrasado, não tem nada de fundo de quintal. Né? Acho que nós precisamos um pouquinho mais de respeito pela arquitetura popular. Era isso aí que eu queria dizer ainda. Como o nosso congresso é Espaço e Democracia, a gente está aqui para debater. Eu acho que a mesa traz uma questão importante. E o que o Caio mostrou e defendeu é que o arquiteto não precisa mais construir. Ele tem um outro papel. Eu acho que essa é a perspectiva de resgatar a arquitetura para os arquitetos. Qual é o nosso papel? Como é que a gente chega na população? Como é que a gente não fala mais em código? Essa é uma questão que a gente precisa entender, refletir para realmente resgatar. Eu defendo o resgate da arquitetura para os arquitetos. Agora, o meu professor Flávio Império falava assim, eu visto um terno quando eu recebo as pessoas de fora e mostro assim, isto é arquitetura. Eu ando pela cidade, depois eu mostro outro edifício, falo, isso é arquitetura. E o resto? E o resto é arquitetura sem arquitetos. E se fosse de qualidade de Atenas, das pirâmides ou das catedrais, a gente não ia se incomodar. Mas, quando a gente vê a perspectiva de baixa qualidade, de violência que se comete, eu acho que a gente talvez tenha um papel importante. Então, eu abro agora o debate para todos vocês e aguardo inscrições. Não estou vendo movimentos. Por favor, você vem até aqui, ou alguém dá um... Você ajuda? Se identifica, por favor. Meu nome é Ana Paula Barros, sou arquiteta de Brasília. Professor Gunter, da UNB, né, professor? Nossa, a UNB te admira demais. Sente falta do senhor lá. Foi muito interessante, Tuane. Muito legal ouvir o que você tem a dizer. Eu sou arquiteta há 25 anos e já trabalhei com as elites durante 25 anos e hoje me dedico à educação. E fico pensando a importância, né, da gente
realmente falar sobre essas questões da arquitetura. A arquitetura ela é feita por qualquer pessoa, eu concordo com o professor Gunther, eu acho que ontem o senhor falando sobre a arquitetura indígena, né? E eu fiquei pensando por que aqueles indígenas não poderiam ter feito o projeto das suas habitações, ou das reivindicações que eles tinham, né? Aquele último grupo que apresentou depois do senhor. E, assim, eu acho que pensar isso na escola de arquitetura e realmente viver isso é uma coisa que é muito importante. E eu só queria parabenizar mesmo e agradecer muito pela contribuição de vocês, né, à arquitetura brasileira e eu acho que não só a arquitetura, mas a sociedade brasileira, porque todos somos um pouco médicos, políticos, né, todos nós vivemos a sociedade como um todo. Então, muito obrigada. Viu? Meu nome é Nancy, eu sou arquiteta, e fiquei bastante interessada nessa fala do professor sobre o arquiteto ser mediador das questões da sociedade, na parte de não mais projetar, e sim lidar com essas situações urgentes da moradia. E eu queria saber se vocês não acham que essas questões deveriam passar inicialmente pelo ensino da arquitetura, porque a gente aprende muito na faculdade sobre como fazer, e quando a gente sai da faculdade, a gente encontra um mercado parecido com o que a Tuane comentou, elitizado, sem saber o que o arquiteto faz, e aonde o arquiteto realmente é necessário, não se encontra arquiteto. Então, como a gente faz para chegar nesse lugar e se essas questões não deveriam passar pelo ensino inicialmente? Obrigada, Darcy. Mais uma questão. Eu quero lembrar a vocês que este congresso é um debate preparatório para o Congresso Mundial de Arquitetos, Rio 2020, que vai acontecer de 17 a 23. E eu estou vendo que vocês estão se mobilizando com teses. Nós temos que levar teses para o Congresso, e eu estou vendo que aqui é uma mesa que precisa ser sistematizada e encaminhada para o Congresso, para o conteúdo da carta final do Congresso. E quero dizer que a minha esperança, fui incumbida pela comissão de estimular os debates preparatórios. Nós temos mais de 100 debates preparatórios, estamos tendo esse ano 100 debates preparatórios, o ano que vem vai continuar, até de 17 a 23 de julho, no Rio de Janeiro, vai ser o Congresso. E eu acho que o legado, para mim, eu estou vendo o Pedro da Luz, que é do IAB, presidente do IAB do Rio de Janeiro, eu vejo que o legado desse nosso congresso vai ser a sociedade entender um pouco mais qual é o nosso ofício, a importância do nosso ofício. Eu acho que é isso que é importante. E também quero chamar vocês para um debate que a Comissão de Planejamento e Finanças vai fazer às 15h, lá na Praça Alfândega, sobre novas oportunidades de arquiteto. Eu quero convidar principalmente você, Tuane, mas todos vocês, para a gente discutir. A gente tem essa ideia do Mais Arquitetos, que a gente está construindo e a gente está discutindo. Mais alguma questão? Cadê? Darcy, você passa, por favor? É Nancy. Nancy, eu escrevi Darcy. Nancy, desculpa, estou surda. Se identifica, por favor. Está ligado? Tá. Eu sou arquiteta, eu sou Rosirene Maier, eu sou professora da Unicinos e trabalho na Prefeitura de Porto Alegre, no DEMAB, há mais de 25 anos. E eu fui aluna do professor Gunther e achei muito interessante ele trazer para cá, resgatar, nesse momento que a gente está vivendo, trazer a importância dos indígenas, trazer a importância da arquitetura africana para a gente dizer do que foi formado essa cultura, né? A arquitetura faz parte da cultura, né, de um povo, e a nossa cultura foi formada por todos essa mistura, né? Mas eu queria falar alguma coisa sobre aquilo que o professor Amori, né, falou sobre a questão de que a gente não precisa mais construir mais nada. Essa questão é polêmica, né? E eu acho que se esperava esse debate, porque existe aqui
uma tese oposta, né, que coloca que a gente precisa construir porque as pessoas estão construindo sem arquiteto, né? Então a gente precisa atender essas pessoas. E esse movimento ele é no mundo, né? Porque a gente vê esses programas, todo mundo aí assiste Os Irmãos, aqueles que constroem, né, que fazem reformas, eles não são arquitetos. Tem alguns programas desse tipo que têm arquiteto, mas boa parte são justamente empreiteiros, construtores, né? E se você vai ver um pouquinho mais desses programas, você vai ver que as casas que apresentam são casas nonsense, que não funcionam, né? E que estão tentando ser vendidas desse jeito porque não tem arquiteto. E a questão das ocupações, né? Nós temos que olhar com um pouco de cuidado isso, porque a gente defendeu a regularização fundiária desde a década de 80, a gente vem brigando pela regularização fundiária. Aí chegou um momento que os governos entenderam, realmente isso é interessante, porque já que eles já construíram, a gente não precisa mais construir. E agora nós estamos num momento que ocorre uma judicialização da regularização fundiária e a gente não precisa fazer mais nada, eles só querem o papel. Então, a gente vai lá e dá o papel, então a gente não gasta dinheiro, né? E eu continuo na prefeitura e é isso que eu estou vendo. A gente não precisa mais nada. E as pessoas estão em risco, e o Ministério Público diz para resolver o problema, ele simplesmente manda resolver o problema, e a gente fica tentando protelar, dizendo estamos fazendo, declarando REURB, e as pessoas continuam lá em risco, enquanto a gente fica lá numa batalha judicial para dar o papel para aquela pessoa que está morando de uma forma insalubre, né? Então, a questão da insalubridade nas ocupações ela existe. A Vila Nazaré estava abaixo do nível, né, de enchente. Então, e você ia lá, aquele riacho que passava ali do lado era preto, né? Então ele tinha um cheiro de esgoto muito grande. Então a gente tem que ver que mesmo a regularização fundiária ela não é solução para tudo. E eu já vi a Hermínia mesmo falar para isso que agora a gente tem que justamente mediar isso. Aonde que a regularização fundiária é adequada e aonde ela não é adequada. É o nosso papel. Tem que entrar os arquitetos, porque estão entrando os advogados resolvendo tudo com regularização fundiária. Então, a gente não pode, tem que ter muito cuidado com esse discurso. Esse discurso ele tem muita boa intenção, mas a gente, os técnicos, os urbanistas, os arquitetos, têm que ir lá e dizer isso fica, isso não fica. E, se não fica, nós temos que colocar essas pessoas bem localizadas no centro, que nem a Ronique fala, né? Então, a gente tem que... Nós temos, daí, que entrar nesse discurso, nessa briga, e colocar a nossa condição, que é a condição de que as pessoas tenham qualidade de vida, né? Obrigada. Obrigada. Mais uma questão, acho que a Roseli... na verdade, é só para complementar. A colega falou. Ela nos traz uma questão, eu quero só pontuar uma coisa que talvez eu não tenha explicitado depois da fala do professor Gunther. Eu acho que não é uma questão corporativa da arquitetura para arquitetos, é uma questão da qualidade, como a gente falou, e eu fiquei outro dia sabendo que o Tadao Ando não é arquiteto. E alguém vai dizer que ele não faz arquitetura? Não. Eu acho que a questão da qualidade é o fio divisor de águas. Pode falar. Não, é mais uma complementação. Meu nome é Evelise Menezes, eu sou representando o IAB de Rio Grande e sou conselheira também do CAL. Eu acho que a questão também é o seguinte, não é porque a pessoa comprou uma casa 50 anos atrás pelo BNH que aquilo ali é o fruto do seu suor, que hoje em dia essa habitação está em condições de ser até salubre, né? Então, eu acho que tem que haver uma conscientização, parar e pensar o que realmente nós estamos fazendo para melhorar a vida dessas pessoas.
Não é porque elas completam, quer dizer, parece que o nosso, aquela ali já é proprietária, foi com suor e pronto, não pode demolir. Eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que ter programas paralelos que permitam essa parcela da população que tenha realmente uma qualidade de vida que todos merecem, né? É isso aí. Obrigada, Denise. Vou devolver a palavra, então. Me devolvam o microfone para eu devolver a palavra aos nossos apresentadores, pela ordem. Bom, eu fico muito satisfeito com essas intervenções e gostaria, me lembrei de uma situação que eu vivi logo que eu me formei, fui ser professor na Universidade de Brasília. Eu não tinha tido até então nenhum contato com a arquitetura indígena. E havia um problema naquele momento, que era a questão da delimitação fundiária dos territórios indígenas, e uma tribo lá veio para a grande praça aquela esplanada dos ministérios, e construiu lá uma taba, uma oca, né? Uma baioca. Bom, era o primeiro contato que eu tive com os indígenas e fui lá, me aproximei, né? E comecei a perguntar o que é isso, o que é aquilo, como é que se chama isso, né? E ele foi me respondendo e, de repente, ele tinha uma questão que ele não sabia, então ele disse, bom, vai lá, pergunta para o Bandão. Quem é o Bandão? O Bandão é aquele lá, né? Então, comecei a observar, né, o que era isso. E realmente tinha um que estava dizendo, olha, essa via não estava bem reta, amarra melhor, e não sei o quê. Era, efetivamente, uma pessoa da tribo lá que estava com o papel do arquiteto. Quando eu fiz o levantamento da arquitetura africana, né, verifiquei que dentro de cada uma dessas aldeias havia uma pessoa que era especialista na construção. Quando alguém queria construir a sua cubata, né, ele contratava, primeiro ia lá conversar com ele, e ele é que realmente fazia o papel do arquiteto ali daquela construção, né? Se eu disse que a arquitetura tem que ter um pouquinho mais modestos, efetivamente era para ver essa, vamos dizer, uma certa arrogância que havia da parte dos arquitetos em dizer que só eles é que podiam dizer, né? Não só podia fazer arquitetura, né? Se nós temos hoje em dia faculdades de arquitetura, eu acho que é absolutamente indispensável, né? Nós não temos mais hoje condições de fazer arquitetura sem os arquitetos diplomados. Eu não estou querendo menosprezar os arquitetos diplomados. Agora, acho que a questão é saber o resultado de tudo isso. Isso não tem a menor dúvida, né? Não é suficiente nós tenhamos diplomas de arquitetos. Basta ir para a cidade e vejam. Lá eu estou fazendo arquitetura modernista, nós chamamos de moderna, que é um atentado, né? Não é suficiente ter diploma, mas o diploma é necessário para se ter. Eu acho que essa é a dialética que está por trás disso aí. Era isso que eu acho que eu queria dizer, né? A qualidade é que é fundamental, né? Bom, estou feliz de ter provocado essas reações na Nancy, na Rosilene, não peguei o seu nome, Evenice. Olha, assim, quando eu estou falando, só para deixar bem claro, quando eu estou falando de não construir, tem a ver com várias coisas. Assim, a gente teve o maior programa de habitação da história desse país, produziu 4,5 milhões de unidades, contratou acho que 6 milhões, num tempo que o BNH produziu 4,5 milhões, foi em 20 anos, né, em 8, 9 anos, Minha Casa Minha Vida fez 4,5 milhões, e o déficit habitacional só aumentou, porque a quantidade de recurso que vem para produzir essas habitações fez o ônus com aluguel, que é um dos componentes do déficit, aumentar. Então, você tem uma política que é para combater o déficit, que faz o déficit aumentar.
A minha provocação, que é uma provocação para mim mesmo, tá? Porque também trabalho com movimentos sociais, trabalho num escritório que faz projeto para arquitetura, projetos de arquitetura, projeto para viabilizar esses conjuntos, é justamente que a lógica de produção de unidades novas, ela vai colocando todo mundo no mesmo barco, movimentos sociais, inclusive, e aí expansão horizontal da cidade, terrenos novos. Eu vi esses dias que era ZEIS de telefone. Prefeito na Caixa falava assim: mas tem que marcar uma ZEIS. Espera um pouquinho, liga para o presidente da Câmara, fala: marca uma ZEIS aí para mim, para poder ampliar mais, né, construir unidades. É que isso vai engendrando uma lógica de produção de novas unidades e que vai apagando esses territórios. Eu tenho certeza que tem muitas áreas que precisam ser removidas, que tem muitas áreas que são insalubres, são perigosas. Tenho certeza disso. Trabalho com isso há 20 anos. Né? Que é preciso. Agora, a questão é quem que decide isso? Como que a gente decide isso? E como que a gente dialoga com as pessoas para entender o que é o próprio conceito de risco? Risco, os engenheiros definem isso, é uma probabilidade de acidente dividido pela medida de mitigação. Tudo é risco. Nós estamos em risco aqui. Pode cair um avião aqui, de repente. Né? Qual é a medida que a gente tem para minimizar esses riscos? Então, reconhecer, inclusive, os limites que essas definições, que são muito duras, assim, porque, com o argumento de risco, se removeram favelas inteiras que não precisariam ser removidas, quer dizer, centenas de moradias e tal. Eu acho que é uma provocação. Eu entendo que, na fala da Tuane, tem uma dimensão da reforma. O desejo lá é de reforma. Né? Então, atuar na reforma significa outras ferramentas, outros instrumentos, não é a planta. Então, essa provocação de não construir mais é um pouco uma provocação de como a política habitacional se organiza, que é priorizando sempre a construção nova, em terreno novo, em terra vazia, em conjunto habitacional, que vai virar depois, se ele se faveliza, é uma coisa que deu errado, como se fosse um erro do conjunto. Se tem o puxadinho, é como se fosse um erro do conjunto. O fato a pergunta da Nancy sobre a mediação, eu estou trabalhando isso com uma orientanda de mestrado, que está pensando na influência do Paulo Freire na educação popular e na arquitetura popular. E a gente está um pouco discutindo sobre isso, assim, e a Flávia Massimetti, que é minha orientanda, está fazendo esse trabalho. O papel que o professor tem, o professor alfabetizador, né, que vai fazer a alfabetização e que vai incluir aquele analfabeto, oprimido, num sistema que talvez seja o sistema mais opressor, que é a linguagem. Né? Uma pessoa que tem uma linguagem oral, que sabe falar, mas não sabe escrever, não sabe ler, ele não participa de um sistema. Então, o papel que a gente está dialogando um pouco sobre esse arquiteto popular, de fazer a mediação também para que esses territórios, esses moradores, essas moradoras desses territórios sejam incluídos no sistema. Há uma série de ferramentas, quer dizer, você fazer um plano popular, ter um desenho, ter uma proposta dialogada com os moradores, de quais são as condições para remoção, quais são os prazos, para onde que vai, se é a conjunto habitacional que vai receber gente, depositar gente de vários lugares da cidade, num momento que a gente está de violência, de guerra entre facções, enfim. Então, como reconhecer essa dimensão, que existem instrumentos, que existe um sistema que ele é construído, ele não é natural, num sistema que é legislação, o urbanismo certo, a cidade certa, né, a construção certa. Existe um sistema que está organizado aqui e o arquiteto nesse papel de fazer a mediação. Não respondo tudo, mas na verdade acho que
eu sou totalmente favorável à regularização, que o papel é a última coisa, né, que tem que ter intervenção, melhorar, universalização do saneamento e tal, mas é que o jeito que a gente olha para esses lugares já por causa do sistema que forma nossas ideias, né? Que, como a gente olha para esses lugares já como áreas a serem extintas. Os casos que eu apresentei aqui, que muitos casos, são áreas para serem extintas. A Vila Autódromo tinha papel, tinha concessão, tinha tudo, né? E, de repente, muda o interesse e vai. A Muribeca, ela era uma área que as pessoas tinham comprado, era um conjunto consolidado. Em 40 anos se formou uma cidade ali. E aí, de repente, muda a diretriz e, numa canetada, fala, não vamos esvaziar todos. Será que precisava realmente demolir 2.000 unidades? Será que não poderia, se tivesse realmente risco de desmoronamento, alguns conjuntos, reconstruir? Como reconstruir? Não tem racionalidade nem econômica, nem ambiental, nem social nesse processo, porque é uma desagregação total de um modo de vida, de uma forma de vida que estava constituída ali, né? Obrigado pelas perguntas. Valeu. Bom, vou tentar falar também sobre alguns comentários. Primeiro, com a Nancy, que ela colocou a questão de se a gente não deveria aprender essas coisas na faculdade. E eu acho que sim, tem muita falta disso na faculdade. A gente aprende, basicamente, a fazer arquitetura para elite e grandes prédios públicos durante o curso. A gente não tem essa aproximação com o cotidiano, não com mais. Reformas. Não está mudando lá? Quando eu fiz, não tinha. Reformas, eu acho que é uma questão que todo arquiteto, quando sai da faculdade, vai enfrentar, e eu, pelo menos, não tive nenhum contato com reforma durante o curso. Então, acho que tem que pensar nessas mudanças na educação, sim. E a outra questão que eu vou abordar aqui que foi um ponto citado pelo Gunter, pela Nádia e tudo mais, que é esse papel do arquiteto realmente na questão da qualidade, porque, de fato, as pessoas constroem, elas fazem arquitetura, fazem prédios, fazem várias coisas sem arquitetos. A questão é que elas, que nem o que eu mostrei aqui, essa população, eles muitas vezes constroem, dá errado porque não tem projeto, precisa fazer de novo, gasta tudo de novo, tem que demolir, enfim, é um gasto enorme que muitas vezes a nossa presença, pensando o projeto, que é o que a nossa expertise, teria uma qualidade muito melhor para essas pessoas e economizaria também. Elas provavelmente poderiam gastar menos do que elas gastam. Então, eu acho que nosso papel nesse sentido é muito importante, assim, e pensando principalmente em reformas e melhoria da qualidade de vida. Acho que esse é o ponto principal. Acho que é isso. Eles já falaram bastante sobre os outros temas. Obrigada, pessoal. Convido vocês para as demais atividades e, principalmente, para estar presente no Congresso Mundial Rio 2020, de 17 a 23 de julho, e os debates preparatórios, eventos preparatórios no semestre que vem. Muito obrigada. Uma salva de palmas para vocês agora.